o versículo 9 e o versículo número 11. Mateus capítulo 21, o versículo 5, depois o 9 e o 11. Amém? Nos diz assim o texto sagrado: Dizei-lhe a filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho filho de animal de carga. Versículo 9. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Versículo 11. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Agora você vai para o versículo 33. A parábola dos lavradores maus. Foi a palavra que me foi proposta pelo nosso pastor Oséias, que foi o organizador, para separar e destrinchar a cada pregador tema para ser trabalhado durante esses dias. Versículo 33 de Mateus 21 já inicia dizendo: Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou os servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: Tenham respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando puser o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Diz-lhes a eles: Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça no ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Amém, queridos? Sempre dando glória a Deus nessa noite. A parábola dos lavradores maus, ela é a quarta das últimas parábolas que Jesus deixou, faltando uma semana para a sua crucificação, faltando uma semana para ele ser entregue e ele ser assassinado, como diz a sua palavra, por aqueles que eram os seus e o rejeitaram. Jesus, em muitos sermões, ele sempre advertia e admoestava grandes multidões, mas principalmente aqueles que eram sabedores da sua palavra, aqueles que eram sabedores da lei, como os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Mas para você entender bem, antes de nós chegarmos no contexto de Mateus 21, 33, a Bíblia no Antigo Testamento traz muitas evidências de que Deus daria o seu filho, o Messias, para que ele cumprisse um propósito. Que propósito seria esse? Resgatar o povo dele para si novamente.
Conhecemos a trajetória de Israel e sabemos que o profeta Jeremias, ele, do início de seu ministério até o fim do mesmo, quando Nabucodonosor vence a guerra do Egito e os leva cativo para a Babilônia, Jeremias ele prega o mesmo sermão por mais de 70 anos, pregando a palavra do conserto, admoestando, tentando trazer um povo que já conhecia Deus a sua razão. Mas como nós sabemos, é mais fácil alguém não crente, um descrente está mais ouvindo a voz de Deus do que aquele que já conhece. É mais fácil o ímpio ele ter mais temor às coisas de Deus do que aquele que está dentro da casa de Deus. É mais fácil o ímpio respeitar as autoridades que Deus levanta do que os próprios crentes que estão dentro da casa. É mais fácil o ímpio ter mais temor ao Santíssimo do que o crente que está aos 7 dias da semana louvando a Deus, mas o coração está distante de seu propósito. E a proposta de Deus desde o princípio de tudo era trazer novamente um povo que Ele amou, que Ele escolheu para perto de si, mas um povo que continuadamente o rejeitava. Durante muito tempo a palavra foi pregada e eles resistiram à palavra. Tanto é que Jesus, quando Ele inicia o seu ministério, a própria palavra de Deus vai dizer que Ele veio sem aparência, porque Jesus foi aquele que não quis trazer evidência de si mesmo. Tanto é que aonde nós lemos no versículo 5, vai dizer, Zacarias capítulo 9, verso 9, Deus me fez ir até ao Antigo Testamento, ao início da história, quando o profeta Zacarias no capítulo 9, e o versículo 9 ele expressa dizendo, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, este o teu rei virá de justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Louvado seja Deus. E eu comecei a ficar intrigado com isso. E para eu chegar no versículo 33, o Espírito Santo me fez voltar um pouco e entender o porquê que Jesus, quando ele estava chegando em Jerusalém, olhou para os seus discípulos e disse, olha, vai lá na cidade, procura alguém e diz que eu estou pedindo emprestado uma jumenta e o filho dela, para que eu assim possa entrar na cidade de Jerusalém. E o Espírito Santo começou falando algo muito tremendo para comigo. E eu comecei a pesquisar, e eu comecei a ir a fundo. E dentro desse propósito de Zacarias 9, quando Jesus pede o jumento, filho da jumentinha, a Bíblia vai me dizer que um jumento nascido, de uma jumentinha recém-nascido ainda, com meses de nascido, ele não serve para muita coisa. Ele ainda está na fase do crescimento, do amadurecimento, ele ainda está na fase de ser preparado com o tempo para que alguém possa montar. O asninho não é um jumento adequado para a montaria, mas o asninho, um animalzinho pequeno, todo enxuto, que provavelmente envergonharia quem o montasse, não tinha sela, não tinha bagagem, não carregava equipamento, somente as roupas de seus discípulos. Isso quer dizer o quê? Jesus, ele não procurou se evidenciar a multidão, mas Jesus, ele veio visitar ao povo de forma simples, e este povo que era para recebê-lo com hosanas, com aleluia, com glória, foi o primeiro que o rejeitou, foi o primeiro que o desprezou. Por quê? Porque ele não tinha aparência. Jesus nunca esteve preocupado em se evidenciar, em se autoafirmar como filho de Deus, porque as suas palavras, o seu testemunho, a sua conduta por si só dizia que ele veio do céu, que ele é o pão vivo do céu, que ele é o pão da vida, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Ele não procurou terrenamente aqui a glória para si, mas nas suas ações, nas suas palavras, quem ouvia ficava maravilhado e dizia, verdadeiramente este é o Filho de Deus.
E a primeira coisa que Jesus ensina para nós é que nunca procuremos nos autoconfirmar perante pessoas, e nunca procuremos estar em evidência, nunca procuremos atrair para nós a glória do homem, porque de nós não temos nada, nós não somos nada, somos apenas o que Paulo vai dizer aos romanos: nós somos apenas um vaso de barro que ele destampou e resolveu colocar o seu bom tesouro para a glória dele. É dele, é dele, é dele, tudo aqui é dele. Enquanto eu me preocupar em me evidenciar para as pessoas, nunca que Jesus vai fazer coisas extraordinárias através de mim e em mim também. A proposta de Jesus foi essa: montar no jumentinho que não tinha valor, ele não servia para nada, mas Jesus pegou aquilo que para os homens, para a sociedade, até mesmo para o proprietário, mostrou para ele que quando ele quer, que quando ele escolhe, que quando ele resolve, aleluia, fazer alguma coisa, até mesmo aquilo que não presta, que não tem valor, que é desvalorizado, que é desprezado, que é rejeitado, para ele, quando ele chega, ele passa a dar valor de uma forma extraordinária. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nessa noite. As multidões, do versículo 9, tanto as que iam adiante como as que seguiam, chamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Uma coisa muito interessante eu encontrei. Eles louvavam, mas não sabiam o que louvavam. Eles diziam que adoravam, mas não entendiam o porquê que cantavam. E as crianças, os meninos, quando Jesus ele entra na rua principal de Jerusalém, montado no jumentinho, as crianças, na sua inocência, com ramos de oliveira, cantavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas, trazendo uma simplicidade para aqueles que já estavam na constância faz tempo. Sacerdotes e escribas que cumpriam a risca da lei de Moisés estavam no templo todo dia da semana, mas ainda não entenderam por que louvavam, ainda não sabiam por que cantavam os cânticos de antigamente. Eles liam a palavra, mas eles não entendiam. E quando eles atentam para as profecias dos profetas antigos, eles começam a acreditar que o Cristo, o Messias que era predido por Isaías, por Zacarias, pelos profetas maiores, ele achava que era esse Cristo revolucionário, alguém que viria para os poderosos, para os ricos, mas a proposta de Deus não era essa. A proposta de Deus era aquela que ele mesmo, Jesus, em Lucas 19, capítulo 10, quando Zaqueu se propõe a recebê-lo na sua casa, o próprio Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio para esses, ele não veio para os ricos, ele veio para os humildes, não para os orgulhosos. Ele não veio para o coração altivo, mas ele veio para o coração quebrantado. E para vermos este Jesus e cantarmos Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, a partir de agora o nosso coração tem que ser um coração contrito e quebrantado para entendermos o que realmente é o Evangelho da transformação. Versículo 11 ele diz: e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Alguns que criam
nas profecias antigas olhavam para Jesus e entendiam que ele realmente era o Cristo, o Filho de Deus que veio encarnado para resgatar um povo que há muito tempo havia rejeitado. E quando nós saímos dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, semanas depois, Jesus observando a estas pessoas, Jesus observando os escribas, fariseus, os guardadores da lei, Jesus começa a observar o seu comportamento, a sua atitude. Muitas vezes Jesus estava em determinados lugares e muitas vezes Jesus não dizia uma palavra. Jesus somente observava aqueles que diziam ser guardadores da lei. Jesus chegava nos lugares, Jesus chegava no templo, e muitas vezes Jesus ele não dizia uma palavra, mas Jesus observava o desenrolar do culto. Jesus observava as palavras que eram ditas no culto. Jesus observava o que os sacerdotes faziam e como eles administravam a obra. Como era que a sinagoga ela era administrada por aqueles que o próprio Deus confiou o seu cuidado. Isso é muito sério para nós nessa noite. Um Jesus que nesta noite está aqui entre nós, e Ele pode não falar da maneira que nós esperamos que Ele fale. Ele pode não se revelar da maneira que saímos de casa achando que Ele ia se revelar. Mas uma coisa é certa: Ele está aqui observando a mim e a você, sondando o meu e o seu coração. E como é que nós estamos administrando aquilo que Ele confiou nas nossas mãos? Ele tem nos observado no ofício. E Jesus ele observava o trato dos sacerdotes. Mas eu conheço a lei, eu conheço os mandamentos. E eles em todo o tempo interpelavam Jesus com palavras, usando a própria lei para si redarguir. Mas Jesus, sendo onisciente em seus pensamentos, Jesus sabia exatamente a palavra certa para dizer para cada um deles. Jesus, ele algumas vezes observava estes homens fariseus, religiosos, assim estavam distantes daquilo que é proposto do rei. E faltando uma semana para ele ser entregue e ser assassinado, a partir do versículo 33 ele começa a falar sobre esta parábola, a parábola dos lavradores maus. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia aberta, eu agradeço. Mateus 21, a partir do versículo 33. Jesus ele começa dizendo: houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Os judeus, neste tempo, eles eram vistos como uma nova comunidade cristã. Deus era o proprietário da vinha. Os judeus foram aqueles que são chamados de arrendatários, aqueles que o Senhor arrendou a vinha e confiou o cuidado a eles. A vinha, ela em seu tempo bem cuidada, ela começa a produzir frutos bons. E a Bíblia me diz que a uva ela é tida como um fruto do
simboliza prosperidade. E este homem que Jesus fala, ele, antes de entregar essa vinha, ele diz que ele circuncidou de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre. Depois disso, ele arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Quando este homem preparou este lagar, o valado que aqui Jesus fala, simboliza a igreja que está edificada em toda a terra. E a igreja de Deus no mundo, em qualquer lugar da parte deste mundo, ela sempre estará sob a sua proteção. Aonde estiver uma igreja com as portas abertas, ela sempre terá a proteção de Deus. Onde quer que ela esteja, Deus estará com ela. E haverá e sempre terá alguém que cuide de maneira muito especial. Sempre terá alguém que terá zelo pela igreja e pela vinha. Mas Jesus continua dizendo: e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Versículo 35. E os lavradores, apoderando-se de servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Jesus confiou, o Senhor, dono da vinha, confiou a esses servos. Disse: olha, está tudo pronto, o terreno está pronto, fiz o valado, pus uma torre de edificação sobre ela, e eu vou deixar sobre a vossa responsabilidade. Vou fazer uma viagem sem data para voltar. Enquanto eu não voltar, vocês vão ter que dar continuidade àquilo que eu comecei. O começo sempre é difícil. O começo ele é desafiador. Mas eu costumo dizer que é mais desafiador manter o que alguém começou. É mais desafiador manter o que alguém deu início. Porque quem deu início perdeu tempo, humanamente falando, gastou sua força física, investiu pesado, acreditou quando alguns não acreditavam. Eu não sei você, mas em algum momento da minha vida eu idealizei algumas coisas, eu acreditei, mas teve quem desacreditasse. Mas eu acreditei com toda a fé, com todas as minhas forças. E enquanto uma multidão dizia que não daria certo, dentro de mim Jesus me dava certeza: vai dar certo, vai acontecer. Quem inicia sempre terá oposição. Quem inicia sempre terá a rejeição. Quem começa nunca será acreditado. Mas uma coisa é certa: ele persevera, ele confia, ele trabalha de sol a sol. E quando tudo está estruturado, está pronto, ele olha para trás e diz: valeu a pena o meu esforço. Agora eu vou descansar e vou entregar para quem está capacitado para dar continuidade. E esse homem aqui que Jesus fala na parábola é o dono desta vinha. Ele iniciou, ele pagou o preço, ele se dedicou, ele passou noites a fio, cuidando deste terreno, noite após noite edificando a torre, preparando o valado para assim começar a trabalhar no solo. E quando tudo estava pronto, ele chama aqueles que ele olhou e disse: com esses eu posso contar. Esse aqui eu sei que está pronto para dar continuidade. Ele confiou, sim, entregou. E
e disse: olha, eu vou viajar, não tenho nada para voltar, e vocês vão ter que dar continuidade àquilo que eu comecei. Amém, Senhor? Pode ir tranquilo que nós daremos a continuidade. Mas a Bíblia vai dizer também que em seu tempo os frutos começaram a aparecer, e esses servos lavradores começaram a receber os frutos do seu trabalho. Só que quando os frutos começam a vir, foi coisa abundante. E aquele que deixou o terreno confiando nos outros, ele sabia que em tal tempo os frutos apareceriam. É como um médico que acompanha uma mulher na gestação. Um médico experiente, um médico que já cuidou de várias mulheres nesse período. Ele tem mais ou menos a percepção de quando a criança dará sinais para nascer. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou dizendo. Quando você estava gestante, quando você foi acompanhada pelo seu médico, passo a passo da sua gravidez, ele dizia algo diferente. E quando se aproximou o momento do seu filho nascer, ele já tinha a percepção, até mesmo da data que o fruto do seu ventre sairia. A mesma coisa foi este homem, o Senhor Davi. Entregou para os lavradores, viajou, mas aquilo que ele preparou, ele sabia exatamente o que tinha feito. Ele sabia exatamente as ferramentas que usou e os artifícios que ele colocou no solo para se ter noção de quando os primeiros frutos brotariam. E foi quando ele começou, aleluia, no versículo 36. Depois enviou dos servos em maior número do que os primeiros, e eles lhe fizeram o mesmo. Primeiro ele manda os primeiros servos. E os lavradores, quando viram que a vinha estava produzindo, o que é que eles fizeram? O negócio aqui é bom. Não sabemos quando o Senhor vai voltar. Se Ele nos confiou, é nosso, e assim podemos fazer o que nós quisermos. Podemos usufruir daquilo que nós estamos fazendo. Há entendedores que usam até mesmo a palavra. A Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Só que aqui tem um detalhe: a vinha não é minha, o solo não é meu, eu não comecei, alguém antes de mim fez. Então eu não tenho por que me sentir dono de uma coisa que não é minha. E quando eles viram que a terra começou a dar os seus frutos, e eles começaram se beneficiando desses frutos, eles começaram a se sentir aquela pessoa que é confiada uma responsabilidade a ela, e de repente a obra prospera, o grupo cresce, o conjunto floresce, mas você não é o dono do conjunto. Você não é dono da cadeira. Foi confiado a você, para você o quê? Zelar e cuidar, mas você não é dono. Mas quando aquilo que te foi confiado começa a dar um retorno, e você se beneficia daquilo, você começa a achar que é propriedade. Você começa a achar que aquilo que está sobre a sua responsabilidade é seu. E quem for louco para dizer o contrário, você é capaz até de matar. Você entende aqui nessa noite a proposta? Irmã Iracema, a proposta aqui nessa noite: eu não tenho nada, eu não sou dono de nada, eu sou apenas servo, e não sou menor do que ninguém para pensar: aqui é o meu lugar, daqui ninguém me tira, e aqui eu faço o que eu quiser. O lugar não é seu, o povo não é seu, você não faz o que quer, porque o dono da obra é Jesus de Nazaré que está presente aqui. Você não faz
faça. Eu não posso dizer, aleluia, que algo é meu se eu não tenho para ter. É muito fácil pegar o bonde quando o pastor Marcos lá atrás iniciou com 4, 5 pessoas aqui, como eu cheguei há 6 anos atrás. Vai, Cristina? No culto de domingo eu vim sozinho. Cheguei aqui, eu contei um dia, tinha 15 pessoas. Não tinha som muito simples, mas um povo que tinha desejo de adorar. Um pastor ao lado, um pai zeloso pela obra, uma esposa presente, uma coluna forte. E quando eu vi Cristina e Leal cantando pela primeira vez, meu coração veio. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Passou-se um ano, 2, 3, 4, 5. Veio o divisor de águas. E Deus, nesta noite, prova que a obra é dele, a casa é dele, o povo é dele, aleluia. Eu não sou dono de nada, eu não sou dono de ninguém, a obra é de Deus. Glória. E estes lavradores, pastor José, quando começaram a ser beneficiados com os frutos da vinha, se sentiram os tais. Mas o dono sabia o tempo que os frutos estavam nascendo. Aí mandou os primeiros servos. Boa noite. Eu vim a mão do dono da vinha recolher os frutos que estavam tendo para colher. Aí alguém olhou assim e disse: fruto? Que fruto? Quem é você? Nunca lhe vi, aqui você não tem nada. Matou. Aquela pessoa que chega para somar, mas você no seu ego, no seu eu, se sentir o dono da situação, aqui não. Aí o que é que você faz? Você até abraça no primeiro momento. Mas na primeira oportunidade você é o primeiro a matar quem veio para somar com você. Você é o primeiro que mata aquele que veio mandado por Deus para dar continuidade no crescimento. Mata aquele que veio mandado de Deus. Mas o dono da vinha continua acreditando que estes servos, esses lavradores, em algum momento reconheceria. Manda outros com maior quantidade. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Primeiro eles mataram, segundo eles feriram, e por último eles apedrejaram. Quando eu não posso te tirar na força bruta a minha palavra de fé, quando eu não tenho que te acusar, eu vou usar as entrelinhas, porque nós não somos perfeitos, eu vou tacar pedra. Só assim que desanima e deixa as coisas assim acontecer. Mas quando nem ferindo e nem apedrejando resolve, aí ele intenta no pensamento, descendo no coração: eu agora vou matar. Não consegui tirar apedrejando, não consegui tirar ferindo, agora eu vou matar. Aí eu pergunto à igreja nessa noite: quantos não têm sido assassinados na obra por assassinos de altar? Evangelista de Deus, somos prova viva disso. Quantos não têm usado o altar da igreja para assassinar pessoas que Deus tem trazido para fazer a obra crescer,
frutificar, somar, mas pelo seu sentido, ele não admite dividir aquilo que Deus lhe confiou. Porque a vinha está lhe dando o quê? Retorno. A gordura das ovelhas está lhe fazendo andar de Rolex no braço. A gordura das ovelhas está lhe fazendo andar com os tetos da Yves Solano, da Calvin Klein, da Gucci. Como é que eu vou dividir algo que está beneficiando só a minha casa? Mas eu estou aqui para somar, não quero, não aceito. Pessoas líderes que não são humildes para ouvir um tipo de sugestão para a melhoria da obra. A vinha pertence ao Senhor Jesus. Nós apenas somos os seus lavradores. Não temos nada aqui. Versículo 37. Ele começa dizendo, Jesus, e por último enviou-lhe seu filho dizendo, terão respeito a meu filho. Se aos servos eles não tiveram respeito, vai ter respeito pelo filho? Claro que não. Jesus, ele começa fazendo a alegoria dizendo, olha, primeiro foi os servos, depois foi uma classe maior. Mas eu acredito que se for alguém representado de tamanha gente, um filho, terão mais respeito. É como uma empresa. O dono não está, mas ele manda o filho lhe representar. E se os seus subordinados tiverem respeito, tratarão o filho como se fosse o pai, ou não. Os seus filhos, eles são respeitados pelo que você é, pelo que você passa para eles. Até mesmo o mais rebelde da sua casa, até mesmo aquele que não lhe valoriza, que não lhe respeita, por você ser quem é. Quando alguém olha e diz, olha, é filho de irmã fulana, não presta, mas pela mãe e pelo pai, vamos fazer vista grossa. É assim ou não? Não vale nada, mas em respeito ao pai, em respeito à casa que ele vive, a gente não vai tocar não. É forte, pastor? Deus mandou Jesus lhe representando a terra para resgatar um povo que há muito havia vegetado. Mas se no passado eles não valorizaram Deus, o que esperar de uma geração incrédula e perversa? Que João Batista verbalizava dizendo, convertei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus vindoura? Convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. Se no passado Israel não respeitou Deus no deserto, imagina agora nessa geração que Jesus falava. Ao que as coisas daquele tempo já eram tidas como modernas. E para nós hoje é bem pior ser representante do reino de Deus aqui. O maior desafio para nós, os crentes dessa qualidade, é dentro da própria casa, é com os da própria família. O ataque, a ferido, o apedrejamento, a tentativa de homicídio começa dentro de casa. Começa dentro da própria casa. A palavra que fere, a palavra que machuca, aleluia, levante, rebeldia, e por fim, palavra que mata espiritualmente. Começa dentro de casa. Na igreja é só uma extensão, porque muitas vezes começa em casa. Mas Jesus continua dizendo, mas os lavradores entre o filho disseram entre si,
Este é verdadeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemos da sua herança. Viram o filho, reconheceram que era o filho do dono da vinha. De imediato não fizeram nada, mas entre si fizeram uma reunião e disseram: a gente sabe que é filho dele, mas o negócio aqui está muito bom, então vamos fazer assim, vamos matar ele e vamos roubar, vamos usurpar a herança e tê-la para conosco. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Mas o versículo 40 vai dizer: quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Quando vier o Senhor da seara, o que estes dirão a ele? Aquele que mata, aquele que apedreja, aquele que calunia, aquele que difama, aquele que toca, aquele que faz tanta coisa, mas ainda assim eu louvo e exalto ao Senhor. Ele dorme e acorda maquinando um mal contra o outro, mas no dia do culto ele está osando ao rei. Aí vem o rei da glória. Aí Jesus pergunta: o que farão esses lavradores quando o dono da vinha vier e pedir a vinha de volta? O que é que eles vão apresentar? O que é que eles vão dizer mediante a tudo que o Senhor já tem visto eles fazer? O versículo 41 vem com uma sentença pesada. Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem fruto. Jesus falou muito também comigo aqui nesse versículo. Algo extraordinário Jesus falou comigo aqui no dia que eu estava estudando. A vinha Israel foi dada para os servos, mas os servos não valorizaram, desprezaram o filho do dono da vinha, se apossaram indevidamente. Os que vieram para somar mataram de forma muito cruel. O direito era deles, mas por serem servos maus, por serem servos cruéis, o que é que Jesus diz agora? Darei uma dura sentença, afrontosa, aos maus e vou arrendar a vinha a outros lavradores. Aí o Espírito Santo falou algo muito tremendo comigo, dizendo: olha, muitos serão tirados, muitos terão esse direito tirado das mãos por serem servos maus, infiéis, dissolutos e servos que estão sempre apostos para matar e assassinar quem eu mando para somar. Aí quando isto aconteceu, o que é que Jesus vai fazer? Aquele que tem direito eu vou tirar. Aí o meu espírito vai fora, lá no mundo. Aí ele vai trazer a prostituta, o homossexual, o bandido, o estelionatário. A esses ele vai entregar a vinha, aleluia, porque eles vão receber de bom grado a sua palavra. Quando eles ouvirem esta palavra e receberem a este Jesus que diz: olha, eu te amo e quero te levar para o céu, esses sim terão direito sobre ela. Mas o servo mau, negligente, rixoso, não entendeu, esse perderá o direito que lhe foi dado. O Espírito Santo falou comigo também e disse o seguinte: qual é o tipo de serviço que você está prestando? Qual é o serviço que você está prestando e qual é a forma que você está tratando aqueles que eu estou mandando para somar com o seu trabalho? De que forma nós estamos aproveitando esta honra que Ele tem nos dado? Lembre-se que Ele não deu a qualquer um, Ele deu a você. Quando Ele, na vinha,
Ele diz que fez o varal e edificou a torre. Deus instituiu ordenanças em sua igreja para fiscalização desta e para a promoção da sua frutificação. Que mais poderia ser feito para tomar cada um a sua maneira mais conveniente? Deus instituiu ordenança na sua igreja. Deus estabeleceu normas e regras. E porque muitas vezes eu quero quebrar a regra e eu quero desfazer a ordenança? Porque muitas vezes é dito, faça dessa forma, mas por eu ter uma posição elevada, eu quero fazer a minha maneira. Quando a Bíblia me diz que a torre da minha fé é edificada para quê? Para fiscalizar. Porque quem está em cima está olhando o que acontece embaixo. Quem está na torre tem uma visão mais ampla do que quem está embaixo trabalhando. Quem está embaixo, estando ocupado, não vai atentar e achar que tem alguém em cima observando. Alguém até realmente vê no sentido. Não, tem alguém que está na torre me vendo, mas outros não. Esquece que tem alguém fiscalizando. E este alguém está aqui, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele sempre ficará na torre da vigilância, observando o tipo de trabalho dos lavradores que aqui tem. Eu sinto lhe informar nessa noite que se você não vigiar, você perderá o direito da vinha que lhe foi confiado por puro orgulho. Você perderá este direito por sua altivez de coração. É como eu quero, é do meu jeito, entenda. Eu e você não tem nada aqui. Eu e você não manda em nada aqui. Existe alguém que é maior e que nesta noite está dizendo: a obra é minha e eu te instituí somente para dar continuidade daquilo que eu comecei. Que tipo de servo nós somos para Ele nessa noite? Que tipo de lavrador eu tenho sido na obra de Deus? A preocupação de Jesus nessa última semana, antes da sua crucificação, era essa: trazer este despertamento para os seus, tanto para os discípulos também como aos judeus, que era da sua linhagem, mas o rejeitava constantemente. Jesus, ele foi tão misericordioso que na última semana, antes de ser crucificado, ele lança esta parábola e lembra para eles: olha, o direito foi dado para vocês. O Pai confiou esta obra a vocês. O Pai entregou a vocês, entregou a outro não, mas Ele confiou em vocês e Ele vai vir para ter os frutos desta vida. Mas o orgulho e a maldade em seu coração os cegaram de tal maneira a ponto de matar até mesmo o filho do dono da vida. O versículo 37: há mais perigo em rejeitar Jesus do que desprezar a lei de Moisés. Era o que eles diziam em si. Eles se agarravam à lei de Moisés. Eles já defendiam como unhas e dentes o que Moisés deixou. Mas o versículo 37 ele traz um entendimento que, a partir do momento que eu rejeito ao filho do dono da seara, do dono da vinha, aleluia, eu estou correndo um sério risco de perder até a minha salvação. Quando eu sou mais apegado aos usos e costumes, à liturgia do culto, ao estatuto da igreja, e desprezo aqueles que Ele, o Senhor, tem mandado para fazer a obra crescer, eu corro um certo risco de perder a minha salvação. Versículo
versículo 40 e 41, o lugar mais quente do inferno é a porção dos hipócritas e perseguidores. Já tem uma sentença dada para eles. A sua porção é a parte mais quente do inferno, para os que usam de hipocrisia e perseguem aqueles que Deus levanta para fazer o seu reino crescer. Jesus nunca ficou e nunca ficará sem saber o que fazer para o seu nome continuar sendo engrandecido. Alguém abre aí no Salmo 118, verso 22 e 23, enquanto eu estou no áudio. Quem achar pode ler. Salmo 118, verso 22 e 23. Eles, os judeus, não permitiram que Jesus tivesse lugar na construção deles. Pelo contrário, o desprezaram como um vaso quebrado, uma pedra rejeitada na qual eles mesmos pisaram. Mas, como nós lemos, Jesus, no versículo 42, disse Jesus: nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra que eles rejeitaram, a pedra que eles não permitiram edificar a sua casa, é a mesma pedra que diz que ele é a pedra do ângulo, a pedra de esquina, aleluia, a pedra que foi cortada e sobre ela foi edificada, aleluia, a igreja. E ele mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não irão prevalecer contra aquele que é a cabeça do ângulo, que é a pedra de esquina. Foi como um vaso quebrado, uma pedra rejeitada na qual eles mesmos pisaram. E não vemos isso acontecer entre nós. Muitos sendo massacrados, pisados, rejeitados. Quando alguém diz assim: eu estou aqui para somar, eu estou aqui para colocar também a minha pedrinha para edificar. Não quero você, não fui com a sua cara, não gosto da sua aparência. Rejeita a pedra que o próprio Jesus mandou colocar. Pisam a pedra, quebram o vaso, rejeita o vaso. Mas Jesus, ele tem uma promessa dada na palavra, que não prevalecerão contra a pedra angular, a pedra de esquina. Caminhando para o final, se não nos convertermos de nossas ambições, orgulho e vaidade, se não abandonarmos a vida do pecado e não aprendermos a praticar a justiça de Deus e o bem, o reino de Deus será tirado de nós e entregue para outro. Aí eu vou lhe dizer quem são esses outros que Jesus se refere. Os novos vinhateiros, pecadores, pagãos, criminosos, alcoólatras, prostitutas, excluídos. A escolha da sociedade é para estes que ouvirão e receberão ao Cristo que você rejeita. Vamos deixar de ser mais hipócritas, irmão. A palavra é essa nessa noite.
Vamos deixar de ser mais hipócrita. De dizer que está para somar, mas na primeira oportunidade botar o pé para o outro cair. Vamos dizer que estamos sentados do lado, dizendo: conte comigo, quando na verdade você quer fazer o seu irmão sair. Vamos falar na real aqui nessa noite, vamos deixar de hipocrisia. Porque o Espírito Santo está entre nós nessa noite, na torre, observando a minha e dizendo: é noite que você se posicionar de maneira diferente, porque senão você vai perder o que eu lhe confiei. Esta palavra ela é viva e eficaz, ela não volta vazia. Enquanto eu viver para caluniar, difamar, ferir,